Sou dono de uma empresa, acabei de esbarrar nessa live. O que é que vai acontecer aqui? Quais são as dores de cabeça que vão ser solucionadas hoje? Vamos falar sobre a migração dos seus dados para a cloud, para a nuvem. Então, hoje a gente está aqui com os meninos, vamos conversar bastante. E o nosso principal ponto é solucionar suas dores de cabeça e manter a sua sanidade mental, vamos dizer assim, né? Porque o que é que preocupa mais o dono de uma empresa ou um gestor de uma área de TI do que a proteção dos seus dados? A proteção dos dados dos seus clientes. O meu nome é Pietra, eu faço parte do time de marketing da Winove e agora eu vou deixar que os meninos se apresentem, começando pelo Newton, que também vai me ajudar na condução desse podcast. Bom dia, boa tarde a todos. Não sei o horário que vocês estão vendo esse programa. Eu sou o Newton Andrade, eu faço parte aqui da área de parceiros da Winove. Também quebro um galho aqui no podcast, né? E a gente trouxe duas feras aí para conversar conosco. O Júlio, que é líder da área de backup. Seja muito bem-vindo, Júlio. Valeu, Newton, obrigado. E também o Rafael Casagrande, que é o líder da área de deploy. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado, Newton. Pessoal, são duas feras mesmo, tá? Mais de 15 anos aí na área de TI, formação em rede de computadores, então esses caras aqui cuidam da nossa infra, cuidam do nosso processo de deploy, que é muito importante na hora da migração para a nuvem. Então eu queria começar o podcast, pessoal, sabendo um pouquinho mais do dia a dia de vocês ali na parte de operação, né? Quais problemas vocês resolvem, quais desafios vocês ajudam o cliente ali no dia a dia de vocês? Pode começar, Rafa. Certo. Bom dia, boa tarde, pessoal. Então, como o Newton falou, Rafael Casagrande, 15 anos aí na área de tecnologia. Passei por diversas áreas aí, como proteção de dados também, suporte, operações. Já trabalhei na área comercial também, então entendo um pouquinho ali como que é o processo, né? A visão do cliente. A visão do cliente, isso. Uhum. E a gente, na área de deploy, a gente cuida, né, a entrada do cliente para dentro da Windows. Então, a gente pega ali, entende toda a dor do cliente, faz as reuniões com os clientes quando fecha um projeto. Até mesmo um pouco antes ali, quando o cliente tem alguma dúvida em relação à migração dele para os dados, né? Então, a gente recebe o cliente, trata o deploy dele, toda a estrutura, como trazer para cá, acomoda ele, né? Faz a migração, como vocês disseram ali, tira, ele evitar as dores de cabeça dele. E aí, a gente, quando o cliente está dentro da Winove, a gente, né, direciona para as áreas, né, de proteção de dados, segurança, então, suporte. Eles têm contato com você, sim, né? Sim, o primeiro contato com o cliente é comigo, né? Então, quando hoje na Winove ele fecha lá um time comercial, pela própria calculadora, venda online, vem para nós, a gente pega o projeto, entra em contato, cria um grupo ali de WhatsApp ali para entender melhor quais são as demandas, quais são os pontos de preocupação. Legal. Fazemos o planejamento, né? Como a gente diz lá, a gente faz um kick-off com o cliente, entende todo o ambiente, mapeia tudo que ele precisa migrar, trazer, criar, né? E daí a gente dá sequência, né? Sempre com o apoio do cliente, dos parceiros que atuam com o cliente. E a gente vai seguindo. A partir do momento que tudo migrado, a gente, né, direciona as áreas, proteção de dados, que o Júlio é o líder, né? O pessoal de backup, suporte, conectividade e segurança. Então, a gente dá o segmento e assim a gente consegue, né, fazer o cliente migrar sem dor de cabeça. Né? Legal, legal. É engraçado, assim, que o Rafa fala, né? O Newton perguntou como que é o nosso dia, né, Rafa? É uma loucura. É uma loucura. Verdade. Resumindo, é uma loucura. A gente tira a dor de cabeça dos outros e resolve ela. E na Winove a gente tem uma cultura de criar processo para tudo, né? Então, nosso setor de qualidade está ali justamente para apoiar a gente nisso e deixar com que a gente consiga transmitir para o cliente uma transparência na hora de trazer esses dados para ele da nuvem, outra nuvem que ele está, on-premise, para dentro da Winove. Então, a gente acaba tendo muito processo. Mas mesmo assim se torna uma loucura, porque não é um cliente entrando dentro da Winove, são vários ao mesmo tempo, né? Exato. Então o Rafa ali, né, acaba coordenando as equipes, né? Buscando ajuda de tudo quanto é lado, né, Rafa? Tipo, a área de proteção e backup, que possa auxiliar num processo de migração, a área mesmo de virtualização também, que pode também estar auxiliando, né? Então, assim, é literalmente uma correria o dia inteiro, né, que a gente passa. Mas a gente quer trazer tanto essa tranquilidade para o cliente, dar esse apoio para ele, né, nessa migração, para que ele não sinta ou ter o mínimo de impacto possível na hora de virar para dentro da nossa nuvem, né? Show. Então, legal. A gente faz
sempre segue esses processos para que nenhum ponto falhe. E também não esqueça, né, de nada, né? Então, hoje, se você tá tudo na sua cabeça, você pode esquecer de alguma coisa, né? Então, você tem processo, você tem um script para ser seguido e não passa nada em branco, né? Então, o cliente está bem amparado, assim, na hora de migrar os dados dele para dentro da nossa cloud. Sim. Um outro ponto que eu vi que é bem importante ali, que a gente acabou passando batido, é a reunião de kickoff. Cara, eu acho isso fundamental e sensacional na Winov. O que é essa reunião de kickoff, né? Então... Eu já ia perguntar, nossa, Nilton, essa pergunta é legal, mas o que ela é? Eu quero que o Rafa, né, explore um pouco mais isso, né, mas a reunião de kickoff, ela é basicamente ali boas-vindas, né, para o cliente que está entrando na Winov e também um processo de adaptação à necessidade do cliente. Então, a gente tem, quando a gente fala em infraestrutura, a gente vê vários cenários, né, tem o cara que está 100% em nuvem, tem a empresa que está... parte em nuvem, parte o local, híbrido, né? O cara que é o híbrido, né? Ele tem cloud, tem, enfim, uma cloud pública, privada ou até on-premise. Exatamente. Né? Tem o cara que tem a empresa que tem cloud privada e cloud pública. Exato. Tem a empresa que tem colocation. Então, tem uma infinidade. E o 100% local também, né? Por mais que hoje em dia a gente ache estranho isso, né? Mas... O cara está 100% local, porque você acaba comprometendo a segurança dos dados da empresa. Então, é sempre importante você ter uma estratégia em nuvem. E esse kickoff ele serve justamente para a gente se adaptar à necessidade do cliente, ao cenário do cliente. Então, eu queria que o Rafa comentasse um pouquinho melhor como que funciona esse kickoff. Certo. Essa é uma boa pergunta até, Nilton. Porque, assim, hoje é tudo muito online, né? Então, às vezes, pessoal, como a gente tem a calculadora, a venda online, então é muito online. Então, acaba o que é acontecendo? O cliente, ele perde um pouco essa identidade de falar com alguém. E a Winov, ela transmite isso né, o nosso slogan ali, o poder de ser humano. Então, a gente quer sempre estar em contato com o cliente. O kickoff é importante para quê? Para a gente dar as caras, mostrar quem que é o Winov dentro pro cliente. O cliente, às vezes, veio de alguma indicação, ou já conhece, ou procurou, achou ali e tudo mais. Ou ele está numa outra cloud Exatamente. Pública e está tendo dificuldade de uso, né? E que talvez, por exemplo, uma cloud pública não tenha esse contato com um suporte mais humanizado, um time disposto a escutá-lo para poder implementar o projeto dele, trazer os dados da migração. Então, a reunião de kickoff é muito importante para a gente conhecer o cliente. O primeiro passo é conhecer o cliente e nos apresentar para ele. Como você mesmo disse, dar as boas-vindas ao cliente. Demos as boas-vindas, a gente vai para o lado prático da coisa. O que você precisa? Quais são as dores? Quais são as necessidades? Quais as suas expectativas em relação à migração? Em relação ao Winov? Prazos. Então, prazos, né? Então, a reunião de kickoff é tudo a gente começar a alinhar os pontos. Então, o cliente tem um projeto X. Então, a gente começa a pegar, pontuar o que ele tem e o que ele precisa. Isso já, claro, quando vem do time comercial, eles nos passam ali um briefing das ideias, mas é bom a gente conversar com o time para alinhar as expectativas, nossa e deles. Mais do cliente que nossa, né? A gente... Tá feliz que ele veio trabalhar conosco, mas a gente alinhar as expectativas dele. Saber o que nem a Pietra falou, as dores, como evitar dor de cabeças. Sim, né? Até porque a gente já tem a expertise, né, de migração. Às vezes para o cliente é uma novidade, é a primeira migração dele, então ele precisa ter essa segurança. Como o Júlio falou, então a gente tem N projetos, N clientes que a gente trabalha todos os dias. O cliente, ele é um cliente, ele não tem, né, essa vivência de migração. Talvez ele fez um projeto, alguém auxiliou, ele subiu outra nuvem, ou Prime, ou híbrido, enfim. Sim. E para migrar é um pouco mais complicado. Ele acha que é só virar uma chave, não, e tem muitos passos que tem que ser seguido. Muitas preocupações que a gente tem que tomar nota, né? Para não dar dor de cabeça, não ficar fora, ter um menor downtime possível na hora do Go Live, que é a virada. Né? Então, a reunião de kickoff é muito importante para a gente... É tudo feito um estudo, né? Então, no kickoff, a gente levanta... Se o cliente ele vai precisar fazer live shift, por exemplo, vou trazer do jeito que está na outra cloud, ou do jeito que está on-premise, eu preciso trazer para dentro da Winov, é um legado, é alguma coisa que eu não posso migrar, eu não posso criar do zero dentro da Winov. Então, a gente faz todo um estudo do que vai ser migrado, como né, vindo tipo, do jeito que está dentro da cloud ou dentro do on-premise do cliente. Sim. Daquele bare metal que ele tem lá, que está dando dor de cabeça para ele já há muito tempo. O CPD. Então, aquela dor de cabeça que o cliente tem há muito tempo de um servidor físico que talvez esteja até com, cara, sem garantia, sem suporte, né? O fabricante, né? Então, a gente estuda como trazer aquele ambiente para dentro da Winov, né? Então,
não necessariamente ele precisa ser recriado, talvez é um legado que o cara nem sabe como funciona. A pessoa que implantou já saiu, né? Eu só preciso levar isso aqui para a nuvem, né? Tirar de dentro de casa e ter a garantia, a segurança, a escalabilidade de uma nuvem, né? Exato. Então a gente faz todo esse estudo, né? E é nessas reuniões de deploy, né? Realmente é um kick-off mesmo, é sentar com o cliente e pôr na mesa tudo o que tem, né? O que ele tem. E qual é o desejo dele de trazer, se é tudo para a nuvem? Ah, beleza, vamos trazer tudo na nuvem. Não, vou manter ambiente híbrido. Eu vou manter isso dentro de casa, porque eu preciso estar dentro de casa, né? E o restante eu vou para a nuvem, né? Então, a conversa é muito franca, né, nesse momento, né, que a gente fala com o cliente, porque a gente também temos que ser claros com o cliente, né? A transparência é um dos nossos também, exatamente, que a gente mantém, né, tanto na área de liderança ali e com os nossos liderados, assim como a transparência com os nossos clientes, né? Sim. Então, o que a gente transmite interno, a gente transmite para os nossos clientes, né, também. Então, na hora desses kickoffs, justamente é colocar tudo na mesa e ver o que dá certo para a gente trazer. Por exemplo, tem vezes que o cara está dentro de uma cloud ou dentro da uma on-premise e um banco de dados dele, por exemplo, está numa formatação errada de disco. Nós auxiliamos o cliente falando, vamos migrar o seu banco de dados, formatando os seus discos no formato correto de um banco de dados, né, para que você tenha a melhor performance, né? Então, teoricamente, a gente senta e estuda com o cliente a melhor forma de trazer esse ambiente dele, né? Show. E esse kickoff é a melhor coisa que tem, né, cara? Tipo, aí rola semanal, né, Rafa? Opa, continua. Okay. Rola semanal. Eu não tô acostumado com essas tecnologias, Pietra. O kickoff em si, ele é um só, né? É o primordial, o primeiro. O resto daí é reuniões de checkpoint, né? Que a gente vai tendo. Isso, a gente tem reuniões semanais, né? Alinhando as expectativas, daí depende do cliente, tem a cada 2 dias, a cada 3 dias, um semanal, enfim. De acordo com que vai evoluindo o projeto, a gente vai tendo reuniões, né? Então... Show. É tipo uma consultoria, né? A gente pode pensar assim, né? Tem empresas que são especializadas só nisso. Só no processo de migração, num processo de suporte e sustentação em nuvem. E hoje a Winov, além de fornecer infraestrutura para isso, também atua na parte de sustentação do ambiente, na parte de migração. Consultoria, que nem o que o Júlio mencionou ali, é genial, né? Você poder dar esse feedback para o cliente de que existem outras formas de tratar o dado diferente da forma como ele está acostumado, está habituado. Sim. E isso é o provedor de nuvem dele que está falando, não é uma consultoria, é a própria infraestrutura, o próprio cloud está falando com ele. Então, é genial isso, né? E a gente realmente vê que não tem hoje no mercado. O mercado hoje em dia cada vez mais está indo para a linha do automático, do robotizado, do atendimento. Você vai lá, você migra, a responsabilidade é só sua. E a gente sabe que o core de uma empresa, de uma indústria, não é mexer com a infraestrutura. Né? O core de uma indústria é fazer, né, de repente, se é uma indústria automobilística ali, faz peça para carro, não é ficar mexendo com a infraestrutura. Então, a partir do momento que você entrega só um ambiente em nuvem e ele tem a responsabilidade de mexer, ele vai ter custos com infraestrutura, com consultoria, vai ter que contratar um pessoal de TI especializado, e aqui na Winov a gente consegue ajudar ele em todos esses pontos, né? Sim. Muito legal. Eu até queria fazer uma pergunta até para o Júlio, nesse sentido, qual que é a importância de treinar, né, que nem você mencionou, prestar essa consultoria, mas treinar o time que ele tem, né, que o cliente tem lá dentro de casa, para utilizar a ferramenta da Winov, né? Falando de backup ali, por exemplo, que a gente tem uma ferramenta excelente, que é a Commvault, né? Sim. Sabe que ela é muito intuitiva, mas ela precisa de um treinamento, e hoje a Winov dá esse treinamento para os clientes, né? Como que no seu ponto de vista, qual que é a importância de dar esse treinamento? Você é o responsável por dar o treinamento? Sim, na verdade a equipe, né, consegue também dar esse treinamento, né? Legal. Então, assim, a importância da gente entregar isso na mão do cliente é ele ter a autonomia para ele controlar o que realmente ele quer de backup, o que ele quer, por exemplo, dentro da nossa infraestrutura, proteger a quantidade de massa que ele quer proteger, né? Massa de dados que ele quer proteger. E isso tudo a gente passa um treinamento para o cliente para que ele consiga administrar isso.
né? Para que ele consiga ter visibilidade do que ele vai ser cobrado, visibilidade do que ele está protegendo e até mesmo no momento de um incidente ele conseguir fazer uma recuperação, por exemplo, de um desastre, ele mesmo consegue fazer essa recuperação. Né? Dar esse treinamento para o cliente a gente pode considerar, então, como liberdade de fato. Liberdade, né? A liberdade não é só você entregar e vai lá, faz o negócio acontecer. Exatamente. Não, você dá o treinamento, prepara ele bem e assim ele está livre para ter aquela autonomia com toda a consciência do que está acontecendo. Né? Exatamente. A gente faz acontecer junto com o cliente, né? Então, uma implantação de um backup, por exemplo, o cliente não vai estar sozinho lá para fazer essa implantação, né? Sim. A gente vai sentar com ele, vai ter... Mesma coisa que o Rafa tem lá, o kickoff dele, na parte da somente backup, né? Porque a Winov também presta esse serviço somente de backup, com backups as a services, né? Nós entregamos para o cliente fazemos também uma reunião de kickoff com ele para entender o que ele quer trazer para a nuvem proteger, do ambiente on-premise dele, de uma nuvem privada ou na própria Winov, o que você quer proteger do teu workload, né? O quão necessário é você proteger tudo ou você quer proteger parte do seu ambiente. Então, por exemplo, tem um banco que é replicado. Júlio, eu quero backup só do banco primário. O réplica é réplica. Né? Então, eu não vou fazer backup dos dois, né? Então, assim, a gente senta com o cliente e entende para fazer essa implantação. E na parte do treinamento é muito importante. Porque na hora que eu comentei, um incidente, um disaster recovery, ele sabe, pelo menos, o caminho das pedras e como chegar lá para fazer uma restauração de um backup que vai estar dentro da infraestrutura Winov, né? Então, a gente toma esse cuidado para repassar tudo para o cliente, né? Os acessos, ele tem acesso total, autonomia no portal e tudo mais para fazer administrar esse backup dele. Né? E tentando analisar pelo olho de um empresário, aquela pessoa que está ali consumindo esse serviço, vamos dizer assim, não tem, do meu ponto de vista, valor que pague você ter um ser humano te atendendo. Sim, né? Exatamente. E às vezes isso tem um custo que te economiza em muitas outras áreas, né? Hoje, se a gente for ver, é muito claro que tempo é dinheiro, tá todo mundo correndo, desesperado, e você perde ali aquele tempo, nossa, tentando fazer aquele negócio acontecer e não gira, e você vai lá e pergunta, um robô que responde. Cara, você ter uma pessoa que tá ali te auxiliando, te dá um treinamento, qualquer coisa que acontece, você tem aquele help ali, de uma pessoa te respondendo, não tem valor, né? Não tem... eu olho para isso como um diferencial muito grande. Mesmo, a gente teve um cenário há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, com um cliente grande, uma grande financeira. Ah, legal. Conta que pra gente. Foi num sábado de manhã, 6 horas da manhã. A gente começou a receber vários alertas. Esse cliente só tem backup conosco, tá? Não tem infraestrutura. Tá. Né? Acho que até essa semana que ele entrou. Ele entrou, né? Com uma VM lá. Calma, spoiler. Spoiler, né? Não vamos... Será que esse cliente sabe? Será que ele sabe que é ele que está escutando aqui agora? Né? Por enquanto. Eu espero que ele assista, né? Mas sim, para nós é um grande cliente, né? Um grande case. Sim. Né? E foi engraçado, assim, foi no sábado de manhã. Ele tem a equipe lá, né? A TI deles, assim, é gigante, né? Então robusta, tem né? Pessoas que cuidam de determinadas áreas. Se tivesse acontecido domingo à tarde. Pode ser Natal, Ano Novo, né? Que legal. Não tem problema. Pra gente não tem problema. Não tem essa. Inclusive, já trabalhei muito no Natal na Winov em migração com cliente, né? Fazendo migrações, então pra gente é normal, né? A gente tem as comemorações, a gente tem, né, toda... Né? A gente passa com a família, mas assim, tem que trabalhar, né? Vamos fazer acontecer. Se é o melhor momento para migrar esse cliente, a gente entende que é o melhor momento e a gente vai fazer, né? Legal. Então, assim, esse cliente foi num sábado de manhã, era 6 horas da manhã, começou a disparar vários alertas na nossa ferramenta e uma das nossas colaboradoras, né, a Renata, ela entrou em contato já com o cliente 6h30 da manhã. Aí o cliente falou, não, estamos com um problema. Era um cluster de um banco de dados grande dele, mais ou menos uns quase 5 tera de informação, né, de dados protegidos na nuvem da Winov. E prontamente a gente já entrou em contato com o cliente. E durante o dia de sábado, a gente foi ajustando conforme o cliente foi passando as demandas para a Winov. Né? Então, eu entrei em reunião, né? A Renata entrou em reunião, todos nós ali da equipe, o William também entrou em reunião, que são parte da equipe de proteção de dados e backup da Winov. A gente entrou em reuniões com o cliente e foi entendendo o que o cliente precisava. E no meio do cenário de um incidente que ele teve, de um servidor parar, a gente migrou o backup dele de um banco para outro.
Então, até surgiu uma migração, mas assim, graças ao backup Winov, onde estava alocado dentro da Winov, a gente conseguiu recuperar esse cliente e devolver a base de dados dele lá dentro do íntegro, do né? íntegro. Mas mais importante, E o mais íntegro, legal, né? o mais legal dessa história, o backup desse cliente roda a cada 30 minutos, por exemplo. Era 5h30, a gente, né, fez o backup. 5h35 ele teve um problema na storage. Então, ele perdeu 5 minutos de informação. Então, assim, o tempo que ele perdeu, né, o RPO dele é muito baixo. Né? Então, o RPO, o cara dele foi 5 minutos. Legal. Só explica pra gente agora. O que é o RPO e o RTO? Até pra gente entender ali, né? O pessoal olhando do ponto de vista, assim, do empresário, né? Porque a gente sabe o que é. O empresário que tá assistindo não, entendeu? O que é esse... Qual que é esse dado e o porquê que ele é tão importante hoje, né? No meio essa informação, né? Então, o RPO, a gente trata o RPO mais para entre um ponto e outro de um backup, qual é o teu nível de perda? Né? Então, por exemplo, se tem um backup a cada 15 minutos, o teu RPO é 15. Então, você vai perder a tua informação entre esses 15 minutos. Então, é a perda mínima. Até, né? Até 15 minutos. Até 15 minutos. Exatamente. Nesse caso, né, desse cliente que a gente comentou, ele perdeu 5 minutos, porque foi entre o backup das 5h30 e 5h35 que deu o problema. Ele acabou perdendo as informações em 5 minutos. Para ele foi quase zero. Né? Então, o mínimo de impacto possível na perda de informação. Então, esse é o RPO. Né? E o RTO é o tempo que você leva para fazer a recuperabilidade desse dado. Né? Então, a gente até fala com grandes clientes assim que existe, a gente até auxilia, por isso que eu falo, é um trabalho muito do nosso lado aqui de Winov como especialista no que a gente entrega, de conversar com o cliente qual que é a melhor forma dele fazer um backup. Por exemplo, esse cliente existe um armazenamento interno. Então, assim, ele tem uma cópia interna, o que agiliza na hora de ele fazer uma restauração. Então, em 1 hora, acho que nesse caso de 5 tera, não deu 1 hora, a gente recuperou todo o ambiente do cara. Então, assim, e cópias para nuvem também. Então, assim, o RTO, ele vai muito com que a velocidade da tua recuperação desse dado. Né? Sim. Então, assim, não só na parte de backup, que nós temos hoje dentro da Winov, nós também temos proteções por snapshot. Por exemplo, dentro da nossa plataforma, né, de virtualização, a gente tem a proteção de snapshot. Então, por exemplo, você pode fazer snap da tua VM a cada 15 minutos, a cada 30 minutos, por exemplo. Então, você tem o tempo, o RPO, né? Então, o teu RPO entre um snap e outro é 30 minutos, né? E quanto tempo demora para restaurar esse snap? Cara, dentro da nossa ferramenta é muito rápido. Então, você tem uma restauração ali em 10 minutos no máximo, né? 5, né? 5 minutos está no ar a VM, né? Então, entregue para o cliente já voltar a utilizar, por exemplo, né? Então, essa funcionalidade do snapshot, por exemplo, que a gente tem hoje dentro da Winov. E o backup, ele tira, né, dentro dessa... Hoje, nós utilizamos a infraestrutura de virtualização. Eu tiro o backup, né, essa imagem desse servidor para fora desse ambiente virtualizado. Então, deu um problema nesse ambiente virtualizado, a gente tem esse backup fora. Assim como o cliente on-premise, por exemplo, o cara tem um Hyper-V, um VMware dentro de casa, um Nutanix dentro de casa, ele pode trazer o backup para dentro da nossa infraestrutura, né? Tirando de dentro da casa dele e colocando na nuvem. E com opções ainda, Newton, até é legal comentar isso, né? Com recuperabilidade para dentro da Winov. Sim. Então, por exemplo, o cara tem um Nutanix ou um VMware dentro da casa dele, por exemplo, ou tem um Hyper-V, eu posso estar restaurando esse cara dentro da Winov. Caso ele tenha um problema no hardware dele, né, on-premise, eu posso trazer ele para dentro da Winov. Hardware, ambiente, né? Si. Exatamente. Um disaster, por exemplo. Vamos supor, é um DR de backup, né? Um disaster de backup, né? Sim. Então, um site backup, literalmente, que você pode utilizar o Winov para trazer teu cliente para dentro. Nós trazemos o cliente para dentro da nossa infraestrutura e o cliente, né? Júlio, agora eu voltei meu ambiente aqui, comprei meus servidores, quero voltar para dentro de on-premise. Beleza. Pegamos os dados deles e levamos para dentro da casa dele de novo. Então, o cliente vê valor nisso também, né? Então, a gente consegue entregar essa restauração para ele dentro do nosso ambiente com uma velocidade rápida, né? Então, grandes workloads, por exemplo, a gente pode fazer isso, né? Então, a gente tem teste de restauração que a gente faz, né, direto também. Então, a gente tem uma rotina de testar os nossos restore. Tem cliente, né, que para a gente, eles têm um contrato conosco que a gente precisa testar. Então, o cliente abre um chamado solicitando a restauração, a gente vai lá e faz o restore para ele. Né, e valida, e mostra para ele, ó, tá aqui tua restauração, tá aqui teus dados, tá aqui o seu servidor, tá aqui o seu banco de dados. Então, a gente entrega tudo isso para o cliente, né?
É isso Acho tudo. legal. E isso tudo é alinhado lá no começo, no kickoff. Isso, Quando a no gente kickoff, conhece o cliente. exatamente. Ah, entendi. Tá tudo amarradinho, você pode Tudo ver, né? amarradinho. Então, era isso que eu ia processo. perguntar. Existe um planejamento estratégico de todos esses processos, etapas, até acontecer a migração? A gente monta cronogramas, né? É que assim, como cada cliente é, digamos, um cenário diferente, né? Aham, era essa a minha dúvida. A gente monta cronogramas de entendi. diferentes clientes, né? Então, É adaptável para cada cenário cliente, de exatamente. cliente. Por exemplo, a gente tem no começo ali, após a gente fazer a reunião de kickoff, a gente envia sempre para os clientes um checklist de validação. Tá. Então a gente pega, por exemplo, o que ele contratou, o que ele quer migrar, o que ele, né, enfim, o que ele for fazer, a gente pontua tudo que ele precisa, os pontos particulares e tudo mais. E nós mapeamos e passamos para o cliente validar. Se é isso mesmo e tudo mais, ele valida, a gente começa o cronograma. Quando é criação, a gente começa a criar as VMs, começa a criar as instâncias, implementar os produtos e tudo mais. E na migração, enfim, é tudo processo subjacente, né? Depois ali a gente começa fazendo as tarefas, né? Mas sim, tem cronogramas que a gente segue para cada cliente. Porque cada cliente é um caso, né? Tem cliente que tem backup, tem cliente que não tem backup. Tem cliente que é só instância, tem cliente que vai migrar. Como o Júlio falou, tem cliente que vai migrar tudo, tem cliente que vai migrar parte, enfim, daí é particular de cada cliente. Por isso que a gente define isso no kickoff, né? Por isso que o kickoff é importante para isso. Legal. Sim. Ô, Rafa, me conta mais aqui. Até anotei aqui uma perguntinha, enquanto o Júlio comentava ali sobre esse processo de migração. Vamos trazer uma segurança para empresa assim, que nunca teve uma migração, que não conhece, tem um certo receio de nuvem. Então, assim, eu como comercial falo direto com o cliente, tanto na etapa de prospecção, os meus parceiros também relatam alguns desafios com aquela empresa que ainda não migrou para a nuvem e tem um receio ali de ficar indisponível. Poxa, será que vai funcionar bem na nuvem? Hoje, olhando para esse cenário, um cliente que nunca migrou para a nuvem, como que é o nosso processo de cuidar dessa migração, né? Justamente para evitar que o sistema dele fique fora do ar. Hoje a gente tem uma estratégia específica, como que é esses casos aí que a gente migra direto a infraestrutura dele local para a nuvem? Então, aí tá, né? O cliente ele já é inseguro com relação à nuvem, né? Sim. A gente tem que tem que transmitir para o cliente uma segurança. Esse é o primeiro ponto. Para ele se sentir confortável a migrar. Assim, a gente pega muitos casos de clientes que já são de nuvem e tudo mais. Mas, assim, essa questão é complicada porque o empresário ou a pessoal de TI, que é mais conservador, digamos assim, que nunca mexeu com nuvem, é complicado. A gente tem que trabalhar muito bem, alinhar muito bem as expectativas, como eu falei anteriormente, para poder migrar. Mostrar para ele que a gente fazer testes antes de migrar qualquer coisa. Isso cria-se, é importante, a gente cria. né? Então pode fazer testes antes de fazer. A gente traz o POC, né? A gente geralmente trabalha essencial, né? Para ele isso, conta dar pra uma gente. aplicação dentro da. Geralmente a gente da faz um POC, né? Que o POC é uma prova de conceito, né? Então tem o seu ambiente, ele tem uma aplicação provavelmente um pouco crítica. O que a gente faz? A gente traz essa aplicação, testa, ele valida, né? Um ambiente de homologação, né? Digamos assim, um ambiente de homologação, ele testa, valida. Ah, beleza. Então, latência é boa, velocidade é boa, processamento é bom. Então, ali a gente já começa a transmitir essa segurança para o cliente. E daí a gente vai alinhando ali o que precisa migrar, o que precisa trazer e tudo mais, vai trazendo. E assim é natural daí. Rafa, né? Acaba trazendo naturalmente. Eu sou o cliente que estou assistindo, vamos supor, e eu disse, nossa, eu acho que pode ser interessante para mim. A minha pergunta é, como eu posso identificar, eu ali que não estou, né, não fiz a migração ainda, como eu posso identificar que chegou o momento? É agora realmente o momento de fazer essa migração para a minha empresa e eu quero fazer essa migração, decidi aqui hoje, assistindo a live, o que é que eu faço agora? Acabei de decidir. Primeiro contato o Newton aí, o comercial. Pode me chamar, vou deixar o link na descrição. Comenta, conversa com o Newton. Uma ideia, coloca o contatinho da galera aqui, né? Passa o contato do Newton, por favor. Pode falar comigo. Por favor. A gente já começa a fazer o POC já. Tá. Então, para o cliente, ele tem que... para migração, assim, quando o cliente sai do on-premise, digamos assim, são vários fatores, né? Então, acho que o primeiro ali é custo.
como o Júlio falou ali, começa a ficar muito custoso para ele ter uma infraestrutura local. Então, é energia, link, às vezes na internet, luz. É tudo uma série de responsabilidades. Responsabilidades. Às vezes, equipe, como você falou, tem que ter uma equipe para gerenciar aquela infraestrutura. Então, ele pode estar tendo um gasto muito grande hoje que ele poderia não estar tendo se tivesse... E uma dor de cabeça, exatamente. O cara on-premise, ele tem que trocar o hardware dele pelo menos a cada 5 anos. Então, economizando umas sessões de terapia também, vamos dizer Sim, assim. exatamente. Não, a ideia da Winove não é tirar nada da TI interna, né? A ideia da Winove é apoiar o cliente dentro da infraestrutura. Então, cara, em hipótese alguma a gente vai tirar o pessoal da TI lá porque a gente precisa deles. Sim. Né? Nós entregamos infraestrutura, né? Então, eu não entrego algumas aplicações, sistemas, o cliente vai ter acesso. É dentro da Winove. Mas acho que é engraçado que eu estava lendo essa semana, lógico, por causa do podcast, né? Do Cloudcast que a gente está fazendo. Eu estava lendo essa semana que 82% de gerentes e pessoal de TI, a maior preocupação deles em migrar para uma nuvem do on-premise ou de uma nuvem privada mesmo, né? Privada ou pública, né? É questão de custo. Né? Sim. E a gente sabe que o cara que está dentro de um ambiente que ele não tem um controle, ele não tem uma equipe que ou entenda ou que consiga gerenciar esse gasto, esse custo dele dentro de uma nuvem privada ou pública, é complicado, né? Então, o cara acaba tendo servidores que talvez nem usa, né? Algum tipo de aplicação que custa caro, o tráfego de entrada e saída de dados, né? Dentro desse ambiente. Então, tudo isso é custo. E a segunda preocupação deles é a questão da segurança do dado. Exatamente. Como que eu vou trazer, como que a Winove vai levar esse dado para dentro da sua cloud com a segurança, né? Então, hoje, por exemplo, a gente faz essas transferências de informação pode ser de uma cloud pública, né? Para dentro da Winove, pode ser on-premise, com ambiente criptografado. Né? Garantindo que esse dado ele vai chegar seguro, sair de lá seguro e chegar aqui seguro. Né? Então, a gente usa criptografia justamente para que o dado transmita com mais transparência e mais segurança para dentro da Winove. Né? Em muitos dos casos, a gente cria-se uma comunicação direta com o ambiente do cliente. Né? Pode ser uma VPN, por exemplo, site to site com o cliente, com que eu consiga transportar o dado desse cliente através de um túnel de VPN, que também tem uma alta criptografia. Então, é criptografado de tudo quanto é lado, né? A gente faz criptografia em tudo para que o dado realmente ele seja transmitido para dentro da Winove com segurança. Né? E a nossa ideia, né, de trazer esse dado para dentro da empresa como eu falo, transparência. Né? A gente tem um projeto aí de um cliente fazendo uma POC, aí, uns 5 tera. Então, a gente chega e fala para o cliente, não é bem assim, eu vou trazer 5 tera de um dia para a noite. Né? A gente tem um tempo de fazer esse backup, replicar esse dado para dentro da nossa infraestrutura para que a gente consiga subir seus servidores aqui. E ele validar, né? E ele validar. Então, por isso que a gente fala, a gente é muito transparente com o cliente na hora de trazer, porque não é uma massa de dados pequena, que eu vou conseguir trazer rapidamente para dentro da infraestrutura. Até porque depende de link de internet, por exemplo, tanto da cloud que o cliente está hoje e do nosso lado também. Né? Hoje a gente tem... acho que até no primeiro podcast o Adriel, né, o nosso CEO, ele comentou sobre nossos links de comunicação, né? Então, hoje nós temos uma vantagem, né? Que é a velocidade e eu posso abrir a torneira, que nem a gente fala, para que flua os dados tranquilamente. Mas o problema está sempre mais do lado do cliente. Cara, eu tenho 100 mega aqui só. Eu tenho 50 mega de link. Então, a gente acaba tendo um atraso de cópia justamente porque existe um funil, né? Júlio, e é até bem importante falar, porque hoje a gente tem estratégias para isso, né? Então, que nem você mencionou, tem o cliente ali que tem 10 megas de disponível, o cliente que tem 100, o cliente que tem 500, 1 giga disponível e não vai consumir todo o link. Então, assim, vocês estão ali justamente para passar a melhor recomendação de fazer essa transição de dados. Então, para que ela não tenha nenhum impacto na infraestrutura do cliente ali, né, na hora da operação, na hora que ele está utilizando os links, na hora que ele está emitindo nota fiscal, se for um sistema, por exemplo, né? E o POC, até que eu ia comentar, ele é muito importante para isso. Né, para já testar essa performance, testar como que vai ser a parte de recuperação, no caso da migração, né, dos servidores mesmo, homologar a parte de segurança, homologar a parte de performance, latência. Então, isso
é uma segurança que a gente traz e a gente tem a tranquilidade de disponibilizar isso para o cliente que quer dar esse primeiro passo, para ter mais segurança, para ter mais agilidade. Nos contate que a gente vai conseguir disponibilizar um ambiente para você testar, você vai ter uma ideia de quão seguro e o quão performático vai continuar sendo a sua aplicação, com mais segurança, e você vai poder testar isso. Né? Validado, o processo de migração é muito mais simples, né? Depois que já está homologado, já está testado, ele já conhece, já vai conhecer o time, já vai conhecer o Rafa, vai falar com o Rafa, vai falar com o Júlio. Legal. Então é muito mais simples a migração quando você testa antes, né? Tem até um caso de um cliente que fez um POC, ele é bem tradicional, assim, infraestrutura tradicional. Infraestrutura em casa, tudo on-premise, e ele estava com um problema no servidor. Aí ele quis fazer uma POC para vir para cá, mas ele não tinha segurança. E era 2 servidores, a gente montou, era um banco de dados e uma aplicação. A gente montou, o cara ficou encantado. Ele falou, nossa, show de bola. Falei, preciso passar pro diretor. Aí o diretor dele não aprovou, porque ele ele preferia manter em casa, ele tinha comprado um servidor novo, que ele falou que ele preferia manter em casa porque não era seguro. E a gente, mostrou tudo, o cara fez... A gente trouxe, que nem o Júlio falou, os dados de VPN, banco de dados ali, migração do banco dele para nosso banco aqui, que a gente tinha criado um banco para ele. Cara, foi incrível. Só que o diretor dele não aceitou, porque é uma pessoa mais conservadora na área de TI ali e preferia... Já tinha daí acabou comprando um servidor no período de tempo, o rapaz que estava fazendo a POC saiu de férias, acabou comprando um servidor, então ele gastou as fichas dele no servidor, um Privacy, né, em vez de ter trazido para cá. Mas, assim, a prova de conceito foi muito boa, o cliente gostou, mas, infelizmente, acabou não virando por causa... Esse cliente, né? Esse é um cliente, na verdade, que ele opta pelo on-premise, ok, né? A gente sabe que tem ambientes, por exemplo, que não tem realmente como ainda levar para a nuvem por algum motivo, né? Então, o cliente prefere manter ele on-premise, né? Ou até mesmo pela falta de segurança ou até conhecimento em nuvem, né? De alguns clientes, né? Sim. Mas a vida útil de um servidor desse é 5 anos, né? Aí começa a apresentar problema em disco, começa a apresentar problema em memória. Então, ao longo do tempo, a gente vem já, né? Desde 2019, aí, 2018, 2019... aumentando muito, né, o nível de pessoas que migram para a nuvem ou ainda usam nuvens híbridas, por exemplo, uma nuvem pública, uma nuvem privada, né? Mas ainda assim, a maioria do pessoal é conservador, né? E gosta de ter o ambiente dentro de casa, cuidar. Mas talvez não coloque na ponta do lápis, né? Um ar-condicionado que ele tem que gastar para refrigerar aquele servidor, que o servidor não pode ficar, né, na parte quente. Ele não coloca o custo de energia daquele ar-condicionado, daqueles servidores ligados 24/7. Sim. Né? Ele não coloca o custo ali na questão de link, ele tem que ter um link mais rápido para que as pessoas consumam. E hoje, depois do evento pandemia que nós tivemos, eu acho que virou muita chave. E o home office está presente, né? O Anywhere, né? Então, por exemplo, se eu quiser abrir um notebook aqui e começar a trabalhar no Cloudcast, eu trabalho, né? Então, onde tem internet, eu consigo fazer o que for preciso fazer, né? Sim. Então, nós, na Winove, nós já éramos híbridos antes, tipo, a pandemia. Então, muita gente trabalhava ou de casa, ou outros estados. E depois da pandemia virou 100% home office. Sim. Né? Sim. Nós temos, né, o nosso cowork, vira e mexe, a gente se encontra, né? Para fazer o presencial, né, com as pessoas. Mas acho que esse mundo, do jeito que está hoje, logo vira quase, tipo... hoje os estudos já falam, 82% migram para a nuvem. Cara, de 2019 para 2023. 82%? Sim. Eu vi um número bem alto. E assim, essas são assim, estudos, né, que, né, são grandes empresas de estudo que fazem pesquisas, né, para saber. E logo isso aí vai aumentar. Sem dúvida, acho que a gente ultrapassa aí logo a margem. E quanto mais essa margem aumenta, mais, por exemplo, a Winove tem chances, né, de entregar para o cliente esse serviço transparente de migração, uma cloud que tem sustentabilidade, né, escalabilidade, né, segurança em níveis de borda, né, com firewall, né? Então a Winove consegue entregar isso para o cliente, para ele manter essa segurança da informação dele aqui dentro. Então, não, Júlio, vou manter dentro de casa que é seguro, tá aqui, ó, fechado, tem um segurança lá que cuida no portão lá, né? Então, assim, talvez não é tão seguro quanto, né, um empresário tá pensando que é,
né? Exato. Então a Winov tá aqui, né? O Newton tá aí para esclarecer também, né? Sim. Vamos colocar tudo pro Newton, né? Que liguem pro Newton. Manda aí pra ele, manda ótimo. pro Newton. Que liguem pro Newton para ele explicar como que funciona a cloud da Winov, que a gente tem muito a oferecer, né? Sim. E muita segurança para entregar para esse cliente. E Rafa, você tinha falado que teve um cliente que fez um teste, ficou encantado com o resultado, mas levou para o dono da empresa, que era um pouco mais Sim. conservador, e não fecharam porque ele tinha essa outra visão. Sim. Hoje, qualquer pessoa pode fazer esse teste com você? Tem algum custo? Como funciona? Não. Hoje a pessoa pode, né, contratar o nosso time comercial ali, expor as suas necessidades. O Newton. O Time Newton. comercial. Pode expor Comercial suas barra Newton. Newton. Pode expor suas necessidades e assim, ó, quero fazer um POC. Né? Hoje, atualmente, tem uns 3, acho que se não me engano, 3 ou 4 POCs rodando comigo. O cliente está testando, está validando as aplicações. Todas estão muito positivas, né? Todas estão performando, estão gostando. Né? Sim. E logo vai virar o projeto. Daí vira projeto para migrar o ambiente todo. Né? Geralmente POC é assim, 2, 3 servidores, com aplicações mais críticas ali, que ele traz para nós e a gente testa junto, monta o ambiente dele, ele faz todo o que ele precisar lá, a gente apoia ele e assim vai. Qualquer cliente pode testar. Sem custo. Sem custo. Ô, Rafa, Legal. e é legal que o feedback é sempre muito positivo, né? Que nem Sim. você falou, né? O cliente que testou o POC conosco, ele ficou encantado, porque realmente é surpreendente. O nosso ambiente, até reforçando do último podcast, a gente não tem economia. Até foi um relato do nosso cliente. A gente não tem economia na nossa parte de infraestrutura. Quando a gente trouxe, foi entrar nesse mercado de nuvem, a gente entrou com o que tem de melhor. Sim. Então, se o cliente ele quer testar o backup, ele vai testar a melhor solução do mercado. Se ele quer testar servidor, ele já vai pegar o melhor servidor que tem no mercado. Se ele quer testar para ver nível de latência e data center, ele está num data center Tier 3, líder também na América Latina, né? Então, e ele pode ter isso por uma fatia muito pequena. Então, já pensou, a gente tem servidores aqui a partir de R$100, até menos que isso. E ele vai estar, e não é só porque ele vai estar pagando um valor menor do que grandes projetos, que a gente vai abrir mão de alguma tecnologia. Não, o cliente, desde da menor instância, ele já vai estar trabalhando com um ambiente Nutanix, com backup Commvault, com segurança Fortinet. Então, é um ambiente assim, que a gente consegue democratizar o que tem de melhor na tecnologia. Né? Com o suporte, inclusive, a gente, por mais que seja POC, suporte o business, o basic, a gente sempre trata ele da mesma forma. Então, Sim. O cliente vai testar a POC ali, o cliente vai testar o serviço de suporte, vai testar o serviço de backup, segurança, não tem economia. Realmente, Falando em Commvault, essa semana, essa semana saiu o Gartner de novo, né? E novamente, 12 anos consecutivos, líder do quadrante, a Commvault. Então, a Winov tem esse costume, né? Acho que desde quando eu entrei na Winov, eu tô há quase 6 anos aí dentro da Winov, 15 anos de experiência em TI. Né? Já migrei ambientes com o Rafa, inclusive trabalhei com o Rafa em outras empresas, migramos em HD, o Rafa pegava a moto e saía andando com a moto com HD muito de cliente, nessa estrada dados de Eu quero saber dessa história. né? Já contamos. Deixa para um próximo Cloudcast. Tá bom. Então, assim, a gente, nesse tempo, né, de estrada, eu entrei na Winov e o padrão da Winov, para mim, é diferenciado, né? Então, nós escolhemos ferramentas que realmente são líder do mercado, né? São ferramentas que já te entregam segurança, são ferramentas que já te entregam confiabilidade, né? São ferramentas que, cara, há anos no mercado vem trazendo inovação. E a Winov é uma empresa de inovação. Sim, né? Então, a gente conta com a ajuda dessas ferramentas, tanto a Nutanix, quanto a Fortinet, quanto a Commvault, para trazer inovação para os clientes. Né? Então, cara, um tempo atrás, quando falava backup do Office 365, nossa, tem que fazer, não sabia que a Microsoft não cuidava. Hoje nós entregamos um serviço que faz backup de conta do Office 365. Né? Então, entregamos backups aí de clouds públicas, né? AWS, Azure. Então, o cara tem workload na AWS, não tem problema, você pode proteger com a Winov. Né? Então, ele pode estar fazendo backup dentro da nossa infraestrutura. Mas a gente só garante isso por quê? Porque são ferramentas que são líderes de mercado, né? Então, são soluções profissionais, né? Exatamente. Não aquelas soluções caseiras que a gente atuava, né? Eu entrei na Winov com a missão, né? Então, eu trabalhei
2 anos como suporte técnico. Foi um tempo que eu quase virei o Batman, Newton. Deixa ele aqui do meu lado. Aqui, ó. Foi quase um tempo que eu virei o Batman, que eu ia ser o herói noturno, né? Na parte de NOC ali, de monitoramento, né? Da Winov. Então, nós temos um NOC 24/7, né? Sim. Então, que cuida do nosso ambiente. E daí eu recebi a missão do Adriel, né? Que é o nosso CEO de cuidar do Convolt. Me especializei, me formei. Legal. Né? Então, hoje eu sou professional na parte da Convolt, estudando para fazer o engineer, né? Legal. Então, quero virar engenheiro Convolt e trazer sempre novidades para dentro da Winov, né? Hoje trabalho muito forte junto com o Reinaldo, também esteve no último podcast, né? Sim. Na parte de produto, criando automação para os nossos clientes. Então, assim, a ferramenta entrega isso, né? Então, como ela entrega uma automação, cara, você abrir a documentação de API da Convolt é enorme. Então, eu posso fazer de tudo. Então, a gente procura entregar isso para o cliente, né? Trazendo para dentro do nosso ambiente e para dentro do cenário do cliente. Mas só acontece isso porque a ferramenta é líder de mercado, né? E ela tá aí, né, há 12 anos líder, mas assim, há muito mais tempo ela já existe, né? Então, acho que é muito bom sempre falar das nossas tecnologias, né? E por que a Winov escolhe isso, né? Perfeito. Não, bacana. E me conta uma coisa, Rafa. Quando a gente fala a nível até de segurança, né? Integridade de dados, né? Por exemplo, assim, a empresa ali... Eu vejo bastante empresas de software, né? A maioria dos nossos clientes são empresas de software, né? Então, você tem ali uma empresa que oferece o serviço dele de software e roda dentro do ambiente lá do cliente on-premise. Sim. Então, essa empresa de software, ela tem a responsabilidade de cuidar do próprio software e garantir que ele esteja funcionando dentro do servidor do cliente. Para os clientes deles, né? E hoje eu vejo esse cenário como um principal potencial de ajuda que a Winov consegue entregar. Porque a partir do momento que ele entrega esse sistema rodando dentro do nosso ambiente, ele vai eliminar ali a maioria dos problemas dele relacionados à infraestrutura. Porque a gente pega muito empresa de sistema lá, onde o cliente dessa empresa de software está reclamando que o sistema dele não está funcionando. Aí vai lá ver, é o servidor do cliente que não está funcionando. Sim. Então, é um problema relacionado à infraestrutura. Nesse sentido, como que funciona ali a adaptação de uma empresa de software? Ela pode contratar também esse serviço para rodar como um SaaS dentro da nossa nuvem? Sim, hoje a Winov ela entrega a infraestrutura, né, como bem disse ali, e as empresas se preocupam, né, as desenvolvedoras se preocupam em a parte do sistema. Sim. Então, a gente trabalha com a responsabilidade compartilhada ali. Então, por exemplo, a gente tem clientes hoje que têm esse tipo de serviço, né? Eles hospedam com a gente a infraestrutura e eles cuidam da parte do sistema. E fornecem para os clientes deles. Cara, quando tem alguma coisa assim, é sempre a gente trabalha em conjunto, né? É uma parceria. É uma parceria. A gente sempre trabalha em conjunto. Então, quando é aplicação, eles mexem, né? Porque daí isso é com eles, né? A gente não conhece da aplicação do cliente, mas em contrapartida a gente atua na parte de infraestrutura. E a gente sempre deixa ali a infraestrutura, né? A gente tem, como o Júlio falou, tem alarmes, monitoramentos, tudo mais, que caso ocorra alguma indisponibilidade, isso é alertado ao cliente. O cliente já sabe o que fazer, tomar a ação dele para não interromper o serviço, né? Para não ter esse problema. Então, hoje a gente tem bastante software houses, né, que estão dentro da Winov, né, que hospedam os seus serviços dentro da infraestrutura da Winov e disponibilizam aí para o Brasil afora, mundo afora. Então, Sim. Isso é bem tranquilo, a gente faz, é o dia a dia, né, Júlio? É o dia a dia. Quando eu falo assim, eu sou da época, parece que eu sou velho, né? Mas eu sou da época, não sou velho tanto assim, né? Mas eu sou da época anos, que... O Adriel falou? 83 anos 83 anos. em dado de física. Por isso que eu comecei a academia. Coluna, joelho. Comecei a academia para melhorar isso. Mas a gente é da época que o software ele não podia entregar como um serviço, né? Então, o cliente ele tinha... Eu nasci em cloud, tá? Para vocês terem uma ideia. A empresa que eu trabalhei no passado era cloud, a Winov é cloud. Então, eu vivo nesse mundo faz um tempinho já, né? Já trabalhei muito, na verdade, na outra empresa eu prestava serviços como DBA, né? Então, focado em Oracle e SQL.
Legal. E lógico que hoje eu trago essa bagagem também, compartilho com a Sim. Winov, né? Porque é muito importante. Então, assim, eu sou da época, de novo, né? Que o cliente tinha servidores dentro de casa, instalava o software, por exemplo, um RP dentro de casa. Então, ele tinha banco e o RP para administrar dentro da casa dele, né? E hoje não, hoje a gente consegue entregar os softwares as a services, né? Então, o cliente, nós entramos com o nosso IaaS, né? Então, nós entregamos a infraestrutura para o cliente e o cliente coloca o software dele e entrega para dentro do cliente dele, né? Então, uma página web... Exato. Então, pô, Júlio, eu tô em Black Friday. Cara, você tem como aumentar meu link aí? Cara, ok. Aí a gente aumenta. Aumenta recurso. Né? Então, a gente aumenta recurso. Cara, eu tô em Black Nossa. Friday, eu preciso aumentar o meu recurso de CPU e memória por um período. Né? Conversa com o Newton. Júlio, aumentou aqui, cara, eu te bati minha meta, dobrei o número de clientes. Não tem problema. A gente aumenta a capacidade do servidor. Então, assim, é isso. Hoje o software as a service entrega isso, né? Então, a vantagem estar dentro da cloud é essa, né? Seja ela uma cloud privada, seja ela uma cloud pública. O on-premise, hoje você tem assim, eu tenho um ambiente on-premise, beleza. Você compra um servidor para atender a Black Friday. O servidor lá tem, sei lá, 64 GB de memória. O ano inteiro você usa 64 GB de memória? Não. Você usa 10, 12. E aquele 64 sobra. E você tá pagando. Só vai usar. E você tá pagando por isso. Tá pagando por isso. E você vai só usar lá na Black Friday, né? Então, nesses períodos, a cloud te ajuda muito. É muito mais flexível. Você aumentar e diminuir um recurso do teu servidor, até a questão de velocidade de transmissão de dados, né? Na cloud. Então, você tem Legal, essa esse exemplo flexibilidade. prático, né? Exatamente. E escalabilidade, por exemplo, eu tenho aqui 3 servidores que eles trabalham num cluster, né? Tenho 3 servidores. Não, eu preciso de mais um temporário aí, ou mais 2 temporários para atender um cliente em específico. Beleza, a gente cria esses servidores. Agora eu não estou mais usando. Vamos deletar esses servidores, desliga. Né? A gente Legal. tem casos de um... Exatamente. Então, assim, dá para trabalhar com essa flexibilidade justamente porque o cliente está em nuvem. Agora, em on-premise, cara, como que você faz isso? Né? Tipo, você vai fazer o quê? Vou comprar um servidor para atender a Black Friday, depois o que você vai fazer com ele? Vou atender o Natal, Dia das Mães, que é uma empresa de varejo, né, hoje em dia, que vende muito online, o e-commerce, por exemplo. Vou comprar esse servidor para atender só essas épocas. Depois você coloca ele para... Ou você vai ter que correr... E 5 anos esse servidor já era. Sim, né? Ou você corre o risco de comprometer a performance. Não vou investir, vou tentar absorver, aí fica caindo, o sistema fica lento. Sim. Então, você quer chegar longe, mas não está preparado para chegar lá, né? Exatamente. E um ponto, daí você falou, é importante falar que daí a aplicação começa a ficar caindo, aí o cliente começa a não ter confiança. Exatamente. Para migrar para a nuvem. Para migrar para a nuvem. É um SaaS, gente. Eu preciso que aquilo esteja disponível a qualquer momento. Sim. Né? É um ponto de atenção do cliente que às vezes o cliente fica... às vezes não é nem a questão da nuvem, mas é a aplicação dele que nem absorveu ali, não está funcionando. Aí, mas minha aplicação, né, para levar para a nuvem, como que... Né, acaba... A minha experiência não foi boa com o SaaS que eu tive. Acaba imputando a culpa na nuvem. Hoje, para vocês terem uma ideia, a grande empresa de streaming, a Netflix... Sim. Ela roda praticamente toda em nuvem, né? E teve uma reportagem que eu estava lendo sobre isso, que foi muito interessante, o passo que eles deram para ir para a nuvem, né? Praticamente a Netflix nasceu na nuvem, né? Mas o passo que eles deram, assim, cara, eu tenho épocas do ano, por exemplo, férias da criançada, que aumenta a quantidade de streams muito. Então, o que eu faço? Eu aumento o meu recurso e disponibilizo para o cliente. Só que assim, agora pense uma Netflix... Quando você dá um play, não carregar o seu vídeo. Exato. Cara, é um serviço SaaS. Isso é um SaaS. É um software que está lá que você quer consumir. Né? Eu, como consumidor, eu quero. Se eu fico insatisfeito, como eu já fiquei com outras streams, por exemplo, eu caio fora. O cliente perde... Em 3 cliques você cai fora. Em 3 cliques você cai fora. E até uma visão do Adriel como empresário, que ele já colocou em algumas reuniões, é que se eu olho para o meu negócio, eu acredito totalmente no potencial dele. Sim. Eu não vou fazer com que ele vá crescendo progressivamente. Não, eu estou pronto para o grande. Aí assim, o grande chega, né? Sim, esse momento de sucesso, onde você almeja chegar, você tem que estar pronto para ele. Né? Exato. E não esperando com que dê alguma coisa errada. Não, não tem espaço para erro. Nós queremos que o meu cliente SaaS, né, que nós entregamos infraestrutura, mas meu cliente SaaS lá que entrega um software, né, para os clientes dele, eu quero que ele cresça.
Agora, se eu limitar isso, né? Se a Winnow limitar isso, não. A gente tem recurso sobrando. O André, né, fala em petabytes, né, sobrando. E memória, processamento, né? A gente tá até... vamos sofrer uma expansão. Sofrer não, né? Porque sofrer é uma palavra muito ruim, mas a gente vai expandir o nosso data center, nossas né? Fábricas, então, né? nossas fábricas, né, de consumo. Então, essa próxima expansão é a de Osasco. Isso. Legal. Exatamente. Para 4 e data a gente já tá... Para 4 data centers. E a gente já está com o pensamento tá para um novo data center, separado a 70 km de distância. Aí pense, cara, você ter site backup aqui, você pode replicar teu backup para outro lado. Legal. Então, e um negócio dá bem autonomia para o cliente poder fazer isso. Daí ele faz, ou a gente pode... Ou a gente vai fazer. Hoje existe o que o Rafa comentou, o Basic e o Business, né? Sim. Existem algumas diferenças. O Basic a gente entrega, o cliente vai lá e faz tudo, né? Tem todo o monitoramento dele, ele que monitora. Já o Business, por exemplo, é um suporte, cara, premium. Né? Tipo, cara, você tem tudo. Então, nós monitoramos, cara. Eu entro em contato com o cliente. Minha equipe entra em contato com o cliente ainda 2 horas da manhã, se precisar, se está dando alerta no backup. Sim. Como já aconteceu já no passado, né, com uma empresa de software, 3 horas da manhã eu ligando pro DBA. Falei, cara, você tá sem teu backup, não tá funcionando. Ah, não, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, realmente, Júlio, tem um problema aqui. A gente acaba alarmando por causa do backup e o cliente que ele tem um problema. Então, o cliente até agradecia a gente no fato, porque... ele não precisou esperar 8 horas da manhã chegar e todo mundo for acessar o ambiente e falar, pô, e agora? O que tá fora? Não, ele resolveu lá junto comigo, voltou a fazer o backup, 8 horas da manhã o pessoal tava fluindo normal. Ninguém soube que caiu. Né? Então, assim... Esse é o diferencial. Esse é o diferencial que o Windows presta para os clientes. Né? Então, assim... Isso agrega muito. Contando, tipo, nessa parte de cases, né? Mas, cara, muito bacana, o nosso monitoramento ele é muito forte, né? A gente quer que o cliente sinta essa segurança mesmo de qualquer instabilidade ou queda, a gente está em contato com eles. Né? Trazendo, isso inclusive, um case da Winnow, que é a Acon Sistemas. Sim. A Acon, o CCO dela é o Eduardo Bernardes, e ele mandou uma pergunta para a gente. Eu vou trazer aqui para vocês responderem. Vou ler a pergunta dele, tá? Inclusive, a gente postou recentemente um feedback dele, contando que ele conheceu a Winnow, fez esses testes, até que o Rafa falou aqui. E depois desses testes, ele conseguiu comprovar a velocidade 5 vezes maior do que como era antes. Né? Para ele e para os clientes dele. E antes de você fazer a pergunta, já que você comentou na Acon, esse cliente que deu o problema às 3 horas da manhã, eu liguei, era a Acon. Ah, legal. Faz tempo que eles estão com a gente. E a Acon, algumas migrações que já foram feitas. Alguns problemas que eles enfrentaram que a equipe prontamente atendeu eles lá, Legal. Eles ficaram bem migração satisfeitos. Até interna, né? Tipo, de uma estrutura que está lá, né, rodando e para uma outra nova e tudo mais. Legal. Então, eu vou fazer a pergunta do Eduardo Bernardes, tá certo? Para vocês. A pergunta dele é assim. Acredito que a gente até já respondeu a pergunta, mas a gente pode, então, resumir, até para já ir caminhando para o final do nosso podcast, resumir tudo nessa pergunta que ele fez. A pergunta do Eduardo é: como a Winnow se mantém atualizada em termos de tecnologia para garantir uma melhor performance em seu ambiente, entregando, assim, o melhor resultado operacional para os seus clientes? Como ele conseguiu comprovar muitas vezes, né? Então, exatamente. Então, é o que o Júlio falou ali. A Winnow sempre procura trazer as melhores ferramentas, né? As ferramentas mais tops de mercado aí, backup, segurança. Você cita alguma delas pra gente? Sim, o Commvault, né, como produção, o Fortinet para segurança, Nutanix, a própria hiperconvergência que hoje a gente atua aí. São líderes de mercado que, né, a Winnow sempre está investindo. Especialistas, né? A equipe especializada, né? Se estudando, se atualizando e tudo mais. E o mais legal, né? Esse hardware que está dentro da Winnow, o Commvault, a ferramenta em si que a gente utiliza, né? É um meio, né? Mas tem especialista para cuidar, né? Então, nós administramos isso, né? Então, por exemplo, eu tenho a equipe lá que cuida só da parte de backup. O Bruno cuida da parte de virtualização e conectividade do nosso ambiente. Então, assim, existem equipes especializadas no que são melhores. Exatamente. Né? Então, é que nem o Adriel fala, né? O nosso CEO, ele fala assim, a pessoa certa no lugar certo. Isso, né? legal. Então, a gente passa por uma série de atualizações anuais. Né? Então, o cliente recebe um e-mail lá, por exemplo, de uma atualização. Não se assustem, né? A gente faz isso, manda esses e-mails porque nós somos transparentes, né, com o cliente. Vamos fazer uma atualização? Se houver alguma instabilidade, entramos em contato com vocês. Né? Dificilmente acontece algo, né? A gente passou por várias atualizações. Esse ano mesmo,
Agora em junho, em agosto, a gente atualizou a ferramenta do Convolt. Então não adianta eu colocar um software e não mexer nele. Exatamente, né? Tem que ter então a gente mantém ali, né, o software sempre atualizado. Então existe inovar, né? Então a inovação, a parte da inovação parte por isso, né? Pela atualização, né? Exatamente. Sim. Correções, por exemplo, de problemas, a gente não vai falar que, eu estou usando uma ferramenta que ela usa até partes de terceiro. Né? Então, por exemplo, o Convolt mesmo, ele utiliza, por exemplo, Python, utiliza Tomcat, utiliza várias outras tecnologias por trás que pode ter uma vulnerabilidade no mercado. Então, a Convolt, por exemplo, notifica a gente. Então, a gente recebe um alerta de notificação, assim como no Nutanix, assim como a Fortinet. A gente recebe um alerta de comunicação, falando, vocês precisam atualizar para tirar essa vulnerabilidade no ambiente de vocês. Então, prontamente a equipe já abre uma GMUD, né, de emergência, faz essa atualização, garantindo a segurança, garantindo inovação e garantindo que né, o cliente não pare. O cliente, né, que o Eduardo comentou ali da Com, que tem essa performance sempre boa, né? Então, um software sempre bem atualizado, né? Então, não é só rodar a ferramenta, colocar lá dentro e deixar lá, né? Então, a gente passa por todo esse processo. Sempre esses cuidados que a gente toma, né? Para seguir ali, para deixar o ambiente 100%. Então, isso que é importante. Como o Adriel fala, pessoa certa no lugar certo e fazendo a diferença, né? Acrescento mais, fazendo a diferença todos os dias, né? Então, é isso que a gente faz aí, fazendo a diferença na vida dos clientes, né? Então, isso é importante. Quando eu falei no começo que era uma loucura, vocês não acreditaram? Cada dia é uma loucura diferente. Dia é uma loucura diferente. Legal. Gente, então quero muito agradecer a presença de vocês no nosso podcast. A gente finaliza agora. Agradecer também ao Edu da Acon, que mandou a pergunta, gravou o feedback pra gente, então tá sempre participando. É um case muito importante, é uma empresa de tecnologia, né? Então fica aí como um exemplo muito grande para quem também está nessa área. Visivelmente como aplicar isso, como a gente solucionou, então muito prático a gente trazer esse exemplo. Obrigada, Rafa. Obrigada, Júlio. Obrigada, Newton. Obrigado. E a todos vocês que acompanharam a gente, os próximos podcasts estão por vir. Tchau, Valeu, e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Valeu.